Primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, como havíamos combinado, vamos fazer a correção dos exercícios 1 ao 7 das páginas 65 e 66. Já havíamos discutido esse gráfico aí, alguns na aula presencial não, na aula online, remota, tiraram dúvida, né? Mas nós vamos corrigindo, tá? E, na sequência, eu vou respondendo aí. Observe o gráfico que reúne os países membros da OCDE. OCDE, gente, é o acrônimo, né, de Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em inglês é OECD. E reúne alguns dos países mais ricos do mundo. Qual a forma correta de interpretar esse gráfico? Então, pessoal, a forma correta é o seguinte. Da esquerda para a direita, nós vamos ver os países que têm menor taxa de pobreza. Significa o quê? São os países menos desiguais. Tá? Então, aqui, ó. Os países com menor índice de pobreza vão se encontrar à esquerda do gráfico e gradativamente em direção à direita. Os países com maior incidência de pobreza em sua população. Ok? B. Quais são os países mais igualitários e os países mais desiguais? Os mais igualitários, vamos fazer a lista aqui dos 5, né? República Tcheca, Dinamarca, Hungria, Islândia e Países Baixos. Os mais desiguais, Turquia, Estados Unidos, Chile, Israel e México. Professor, Estados Unidos? Sim, Estados Unidos. Aqui não está falando que os Estados Unidos é um país pobre. Aqui está falando que é um país que tem desigualdades sociais. É isso que aqui está dizendo, dentro desses países aí, né, dos mais ricos, dentro da OCDE. Pesquise qual é a letra C. Pesquise qual é a tradição do sistema político e econômico aplicado entre os países mais igualitários e entre os países mais desiguais. Só um minutinho. Retomando aqui, na C, perguntava: pesquise qual a tradição do sistema político e econômico aplicado entre os países entre os 10 países mais igualitários e entre os mais desiguais. Os países mais igualitários têm forte tradição do sistema de bem-estar social, welfare state, ou seja, forte participação do Estado na economia, enquanto entre os mais desiguais essa participação é menor. Então, o que significa isso? A participação do Estado na economia nesses países mais igualitários, principalmente esses países nórdicos, ela se dá pelo fato de que são países são capitalistas, entretanto, o Estado ajuda muito na questão de saúde, serviços sociais, educação. No Brasil tem isso também? Tem. Só que a diferença para esses países é que as tributações deles, o que é tributação? Os impostos são mais altos, né? E eles, de uma certa forma, eles conseguem, como eu posso dizer, algumas necessidades da população são bancadas pelo Estado de maneira muito mais efetiva, ajudando mais a população, que é o bem-estar social. Os impostos são mais altos, as tributações são. Entretanto,
os serviços são mais efetivos. Então, às vezes, tem países como esses que as mulheres, por exemplo, têm um seguro, a licença maternidade mais prolongada. O pai também tem uma licença paternidade prolongada por meses, algumas ajudas para enxoval, na educação, algumas creches, mas de maneira muito mais efetiva, em que diminua esse tipo de desigualdade. Entendeu? Agora vamos para a outra questão aqui. Um minutinho só. Agora veja na tabela abaixo qual é o país com maior PIB do mundo. Depois verifique no gráfico qual é a posição desse país em relação à taxa de pobreza. Qual conclusão você obtém dessa análise? Então, o país com o maior PIB do mundo, Estados Unidos da América do Norte, Produto Interno Bruto, é o que é produzido, 17,4 trilhões de dólares. Esse US cifrão é dólares, tá? E a posição dos Estados Unidos nesse gráfico de pobreza. Qual que é a conclusão que podemos chegar nisso, né? Que muitos de vocês chegaram? A conclusão é a seguinte: os Estados Unidos realmente possuem o maior PIB do mundo, mas apresentam, né, alto percentual de pobres no conjunto de sua população. A comparação desses dados indica que, dos países ricos, os Estados Unidos estão entre os mais desiguais. Aquele gráfico lá em cima, ele está falando dos países ricos, tá? Ele está entre os mais desiguais. Também se conclui, né, gente, que o PIB não é um indicador adequado para avaliar a situação social de um país. O PIB, para a questão social, ele avalia economicamente, beleza, mas a questão social, ele é um complicador, né? Não dá para avaliar simplesmente pelo PIB. Ele não é fidedigno com a questão social aí. Tá? Ele vai apontar as riquezas de um país. Reveja o ranking do IDH, PNUD, na página 63 e responda. Quais os continentes que contemplam os 10 primeiros colocados? Então, vamos lá na página 63. Rapidinho aqui, ó. Os 10 primeiros colocados. Quais são os países, né, que ocupam, os locais que ocupam a classificação? Vamos rever a pergunta lá, ó, que eu me perdi aqui. Qual? Um minutinho só aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Eu já vou ver aqui. Quais os continentes que contemplam os 10 primeiros colocados? Europa, Oceania, América e Ásia. Qual o único continente que não apresenta o país em seus 10 primeiros colocados? No seu entendimento, qual a razão disso? A África, né? A gente até começou a falar isso ontem, né, na última aula, né? A África que não apresenta, e essa herança colonial mesmo, né? Principalmente do pós-guerra, quando se deu a descolonização, né? E explicam um grande parte da situação social do continente africano, além das questões internas, como as constantes guerras civis, os prolongados períodos de seca, que agravam o cenário de fome naquele continente, né? E um fato que histórico, né, é que os colonizadores misturavam tribos rivais para que essas tribos, os países ficassem caóticos, né?
as tribos rivais se guerreando e o país ficava sem comando. Isso são fatores que influenciaram muito para que a África, né, tenha essa situação caótica, né? Por que a teoria dos mundos é insuficiente para regionalizar o mundo contemporâneo? Por que isso, pessoal? Porque, como eu expliquei ontem, na última aula, primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas ricos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas pobres. Esse cenário foi pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa da Guerra Fria, etc, 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 que o mundo ficou bipolarizado. A partir do início dos anos 90, com a queda, em 1989, a queda do Muro de Berlim, e 1991, o fim da União Soviética, o bloco socialista se rompeu. Então, não há justificativa para usar o termo primeiro, segundo mundo, primeiro, segundo e terceiro mundo, porque o segundo mundo não existe mais esse bloco grande de países socialistas. Ah, tem gente que ainda comenta, nós, países de primeiro mundo, esse país é de segundo mundo, isso é coisa de terceiro mundo, por exemplo. Nossa, aquela esgoto a céu aberto, nossa, só podia ser coisa de terceiro mundo. Tem gente que ainda usa isso, mas, tecnicamente, a gente não fala mais esses termos, tá? Explique as diferenças entre os conceitos de PIB e IDH. Inclua o caso do Brasil. PIB, né, gente, é um referencial macroeconômico. O que é macroeconômico? Ele está pegando a parte da economia em si. E o IDH, só um minutinho aqui. E o IDH, ele é social. O PIB corresponde à soma de tudo que foi produzido no país, por um país. E o IDH é mais fidedigno quanto à realidade de uma nação, pois ele mede o grau de desenvolvimento considerados 3 critérios. Quais são esses 3 critérios, gente? Vocês estão lembrados? Saúde, educação e a renda da população, né? No nosso caso aqui, Brasil, o país, né, ele situa-se entre as maiores economias do globo. Aí é PIB, Produto Interno Bruto, tá? Mas apresenta uma posição desconfortável no ranking do IDH. Está em 85º lugar. Isso em 2013, né? Número 85, 85º lugar. 6. Observe as últimas décadas, observando as últimas décadas, quais as perspectivas de alteração do quadro de desigualdade no mundo? A desigualdade no mundo, né? Vocês vão dar a opinião de vocês, mas eu vou falar a minha aqui. Se tiverem dúvida, podem perguntar na aula presencial, tá? Presencial não, né? Na aula remota, né? As alterações têm se mostrado muito tímidas. E no livro aqui mesmo fala, né, para a gente dar uma lida no texto da seção Enfoque. Lá ressalta muito bem isso, né? Esse cenário ruim, né, tímido, da diminuição das desigualdades. O que acontece muitas vezes pessoal, é o seguinte: a desigualdade no Brasil
vou dar, aqui está perguntando no mundo, vou falar desde Fernando Henrique Cardoso, tá? A desigualdade no Brasil, de Fernando Henrique Cardoso até Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, não diminuiu. A desigualdade no Brasil não diminuiu. Tem índices sobre isso. Tá? O que acontece é que esse abismo entre pobre e rico no Brasil nunca diminuiu. Algumas pessoas conseguiram, né, nesse patamar de baixo, aqui está a linha da pobreza, alcançar um patamar, tá, que estava abaixo da linha da pobreza, chegou nesse patamar aqui. Mas esse abismo entre rico e pobre no Brasil nunca diminuiu. Muitas pessoas, principalmente no governo do Lula, que tinham pouco acesso a algumas coisas, principalmente o pessoal mais de renda muito baixa, abaixo da linha da pobreza, com Bolsa Família, com programas sociais. Um adendo, né? O Bolsa Família foi criado com outro nome no governo do FHC, né? Tiveram acesso a algumas coisas que não tinham antes, mas o abismo de desigualdade nunca diminuiu. Beleza? Vamos agora para a questão 7. Qual a relação entre a colonização do passado e a situação social do mundo hoje? Em geral, as colônias de ontem formam os países pobres e dependentes de hoje. Há exceções, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, que foram colônias de povoamento. Frequentemente, as metrópoles do passado formam os países ricos de hoje. Por exemplo, França, mas também há exceções, como Portugal. Atualmente, um país modesto na conjuntura internacional. Vou falar agora para vocês. Não é simplesmente o fato de ser colônia de povoamento, não. Tá? Estados Unidos não foi simplesmente isso, não. As riquezas dos Estados Unidos, a maioria das riquezas, principalmente ouro, foram descobertas pós-colonização. Pós-colonização, não, perdão. Pós-independência. As riquezas dos Estados Unidos foram ouro pós a independência. Por quê? Se tivesse sido descoberto o ouro já no início, de repente a situação deles seria diferente. Eu falo que o Brasil ele é muito rico em recursos. E nos primeiros 30 anos, Portugal não explorou muito o Brasil. Estava mais preocupado com os caminhos das Índias, né? Mas depois de 30 anos, a partir de 1530, houve uma atenção maior, principalmente que outros países estavam de olho no Brasil. E, com o passar do tempo, foram descobrindo muitas riquezas. Né? No caso dos Estados Unidos, o clima dos Estados Unidos é muito parecido com o da Inglaterra. E produzia mais alfafa, que é praticamente uma comida para cavalo, né? E não tinha tanto interesse assim nos primeiros momentos. Né? E os colonos que ficaram lá nas antigas 13 colônias, que deu origem aos Estados Unidos da América do Norte, eles mandavam relatórios para a metrópole subdimensionados. Já expliquei isso para vocês. Então, muitas vezes, quando um carregamento, uma produção dava 20 toneladas, eles mandavam para a metrópole que tinha dado 10. Eles subdimensionavam esses valores. E chegou num determinado momento, né, eles foram se desenvolvendo e por aí foi. Tá? Pessoal, dentro do que foi proposto, as 7 questões foram corrigidas. Tá? Qualquer dúvida, vocês guardam, me mandam pelo via sistema. Tá? E eu vou pôr esse link, vai ter um espaço lá para as perguntas e por aí vai. Beleza? Um bom resto de semana para vocês e até a próxima.